E hoje foi um dia positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago, altas na casa aí dos 20 pontos em média nos principais vencimentos. O mercado de olho no relatório do USDA de amanhã, relatório que pode trazer alguma modificação na produtividade, na produção, enfim, nos estoques americanos. Mas será que são modificações que de alguma forma afetariam o preço? E onde está o suporte da soja hoje em Chicago? Perguntas para quem está acompanhando o dia a dia das negociações. Luiz Fernando Gutierrez, analista lá das Safras e Mercado. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender essa movimentação de hoje, dia que antecede a um relatório. Como é que você vê esse relatório? Quais são as expectativas das safras, do mercado, enfim, em relação aos números de amanhã e até que ponto eles podem mexer com os preços? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o mercado de olho aí, claro, no clima americano, né, não podia ser diferente. A gente está entrando num mês decisivo aí para a consolidação da produção americana. Mas essa semana a gente tem amanhã, né, o relatório do USDA de agosto, que é um relatório muito importante, até porque esse relatório deve trazer aí uma primeira mudança nas estimativas do USDA com relação à produtividade, que naturalmente vai mexer em produção americana. Né, a gente teve um mês de julho, né, Alex, que não foi muito favorável em termos climáticos aí para o cinturão produtor americano. Ao longo de praticamente todo mês, as condições lavouras americanas pioraram, né? Foram várias semanas consecutivas de deterioração, de pior nos índices, e isso naturalmente tem que refletir algum ajuste negativo de produtividade, não tem como ser diferente. Então, o mercado espera aí mais ou menos um corte de 0,5 bushel por acre de produtividade em termos nacionais, né, nos Estados Unidos, e isso deve culminar aí num corte de produção em torno de 1 milhão de toneladas. Então, a gente está falando de uma produção hoje de 122,6, mais ou menos, e ela deve ir para 121,6. Ainda é uma safra grande, né, nos Estados Unidos. Obviamente que não que não é a safra total que ela poderia atingir seu potencial, mas é uma safra grande. Então, olhando para a safra, para o tamanho de safra, um corte naturalmente torna o relatório altista. Mas o mercado, de uma forma geral, está esperando que, apesar do corte de 1 milhão em produção, o USDA não traga um corte de 1 milhão em estoque, que no fim das contas é o que mais pesa. Né? O mercado está esperando aí por um corte pequeno no estoque americano, de 100 mil toneladas, mais ou menos, porque se espera um aumento no estoque de passagem da safra 21-22 para a safra 22-23. Isso deve se dar por conta, talvez, de um corte de exportação, alguma coisa assim, ou talvez de esmagamento. Então, deve aumentar um pouco o estoque americano de passagem, e isso deve resultar num corte muito pequeno de estoque aí da temporada nova. Então, se por um lado, né, o corte de safra pode tornar o relatório altista, se por outro lado a gente tem um corte mínimo de estoque que pode tornar um relatório neutro. Então, o mercado se posiciona frente a isso, principalmente frente ao corte de produção, né? Até porque a gente pode ter também, o USA pode surpreender um pouco e trazer uma elevação, uma pequena elevação na área americana, né? Isso pode mudar um pouquinho os números também, mas de uma forma geral, então, o mercado está esperando por um relatório um pouco altista, um pouco neutro, não se sabe ainda, dificilmente vai ser baixista, mas como o mercado já antecipou boa parte desses números, digamos assim, dessa expectativa, não pode se descartar que um número abaixo um corte abaixo do esperado, ou enfim, um estoque acima do esperado, não faça o mercado recuar um pouquinho. É possível, né? Mas também, paralelamente, como eu falei, o mercado olha para clima, e o mercado já olha para frente, né? Continua olhando para frente, naturalmente, e apesar de uma certa melhora climática que está sendo esperada para os próximos dias no cinturão produtor, com temperaturas mais baixas, principalmente, né? Frente ao que estava antes, estava muito acima da média. Mas para o final do mês as temperaturas devem voltar a se elevar, a chuva deve cortar um pouquinho mais, então o mercado volta a ficar um pouco preocupado. Então a gente está num momento muito decisivo de safra, né, Alex? E dá para dizer que tudo pode acontecer ainda, embora a gente tenha alguns problemas na safra americana. Nesse momento a gente não pode falar em uma grande quebra, e se o clima não piorar muito, digamos assim, a gente ainda vai ver uma colheita grande nos Estados Unidos, e é isso que o USA deve nos trazer aí no relatório de amanhã. Pois é, então o clima segue ainda no radar dos investidores aí.
enfim, justamente por conta da oferta, por determinar o tamanho da oferta da soja nessa próxima safra lá nos Estados Unidos. Quando que efetivamente a gente pode ter essa consolidação dos números por lá, Luiz, na sua opinião? Setembro a gente começa a ter um número mais real, né? Agora no final de agosto, Alex, é importante a gente acompanhar porque lá o pessoal da ProFarmer, né, que é um importante grupo de produtores, como se fosse a ProSoja aqui no Brasil, né? Eles fazem um tradicional Crop Tour, que é um número muito importante para o mercado, é o principal número privado, digamos assim, né? Que corre paralelamente ao USDA. Eles vão a campo, eles contam vagens, aquela coisa toda que a gente já conhece, e eles trazem uma estimativa de produção que é um número bem importante. Então, no final de agosto, já no final do desenvolvimento das lavouras, eles vão fazer esse próprio tour, então é muito importante a gente acompanhar isso. Então, esse número da Proforma já traz uma fotografia um pouco mais próxima da realidade, e o número do uso a partir de setembro, aí, do próximo relatório, também deve trazer uma fotografia um pouco mais próxima da realidade, até porque a colheita começa aí em meados de setembro, então os números não devem mudar muito a partir do relatório de setembro, a gente já vai ter um número um pouquinho mais real, e aí sim o mercado vai conseguir entender melhor para onde ele deve ir, digamos assim, nos últimos meses do ano, e já começando a olhar também para uma próxima safra sul-americana que começa a ser plantada a partir de setembro. Muito bem. Se a oferta ainda é uma incógnita, o que a gente pode esperar da demanda e como ela pode ou não influenciar nas cotações, na sua opinião, Luiz? Eu não vejo grandes problemas do lado da demanda, Alex. Obviamente, a demanda é um dado importante. A gente, né, espera aí ver a continuidade ou até mesmo o aumento, né, das vendas de soja americana para a China nas próximas semanas, à medida que a gente se aproxima aí da consolidação da safra e do início da colheita americana. É normal a gente ver mais vendas de soja americana para a China sendo anunciadas. Seria estranho se isso não ocorresse. Eu espero que isso não, né, que a gente não espera que isso ocorra. Então a gente deve continuar vendo aí, como a gente tem visto nos últimos dias, vendas sendo anunciadas. Até porque, como eu falei, é uma safra ainda grande, né? A gente não está esperando uma grande quebra, apesar de alguns problemas. Então a gente não deve ter surpresas aí pelo lado da demanda, que continua firme, vendas continuam sendo anunciadas. A partir de setembro, outubro, a gente vê aquela migração normal, né? Das compras chinesas para os portos americanos, né, saindo aqui da América do Sul. Então, salvo surpresas, a gente não deve ter nenhum grande impacto pelo lado da demanda. Então, olhando para isso, deve ser a demanda continua como algo positivo, digamos assim, para o curto e médio prazo. Você citou aí a transferência natural, obviamente, da demanda do Brasil ou da América do Sul para os Estados Unidos a partir do momento que eles estiverem lá já colhendo as suas lavouras. A situação da comercialização atrasada por aqui, atrasada, não sei se é bem o termo, mas enfim, essa falta de interesse do produtor brasileiro de estar negociando nesse momento, pode ser um problema com essa virada de chave aí da China, Luiz? Aí são dois cenários diferentes, né, Alex? Tem o cenário de safra disponível, né, o restante da safra que ainda está na mão dos produtores, e a gente está falando aí talvez de 20% na mão dos produtores nesse momento, que o produtor brasileiro ele tá se dando ao luxo aí de esperar para especular talvez com um momento um pouquinho melhor aí, até em cima de algum problema nos Estados Unidos. Porque internamente a gente tem fatores positivos, né? Principalmente o prêmio tá muito firme ainda, né? Até porque a gente teve uma grande quebra produtiva aqui nesse ano no Brasil, né? E isso naturalmente diminuiu a nossa oferta. Então o restante da soja que a gente tem para negociar, que os produtores brasileiros têm para negociar aí, tanto para o mercado interno como para exportação, vai ser disputada. Então a gente não espera grandes movimentos negativos de prêmio e isso pode estar do lado dele. Obviamente tem fatores como o câmbio, que nessa semana especialmente não tem ajudado muito, então isso acaba, o produtor frente a essa queda de câmbio, nesse momento acaba se retraindo mais e esperando por um patamar melhor de câmbio, um patamar também melhor de Chicago, embora o patamar de Chicago atual esteja ajudando ele a formar preço, para poder voltar à ponta vendedora. Então, como ele está capitalizado também, né, fora os produtores que tiveram perdas grandes aí, que é o caso do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, o resto dos produtores, né, dos outros estados brasileiros estão bem capitalizados, conseguiram vender a sua soja em níveis elevados ao longo do ano,
e isso, né, faz com que eles se deem esse luxo de esperar um pouquinho mais o restante da soja para poder aproveitar daqui a pouco um momento um pouquinho melhor. Isso é com relação à safra disponível. Agora, com relação à safra nova, sim, eles estão atrasados. A gente está aí com mais ou menos 17%, né, da comercialização, dos volumes da safra nova negociados. A média é mais ou menos 21%, 22% para essa época do ano, então eles estão aí um pouco atrasados, sim. E isso preocupa um pouquinho, sim, Alex, porque eles precisam avançar mais no travamento de custos. A gente sabe o quão importante é o produtor travar custos, né, com antecedência para diminuir o seu risco lá na frente, até porque, de novo, né, a gente precisa falar, o câmbio pode atrapalhar ele lá na frente na hora de fechar custos, ele deixar muito mais para frente. Né, a gente tem um câmbio nesse momento para fechamento de custos, um câmbio favorável, 5,10, 5,15. Né? Nada impede do câmbio aí ganhar uma volatilidade de novo e voltar para 5,50. Então, é importante ele ficar atento a isso e avançar um pouquinho mais para diminuir esse risco aí, que tanto o mercado financeiro como o próprio mercado da soja, aí, olhando para a oferta e demanda, podem trazer lá na frente, até porque a gente, né, trabalha inicialmente com uma ideia de uma safra grande no Brasil, com uma colheita grande nos Estados Unidos, e pode ser que, em se confirmando essas tendências, o preço lá na frente fique mais fraco. Então é importante o produtor ficar atento aí e avançar um pouquinho mais. Eu imagino que essa decisão de segurar a soja, principalmente da safra nova, os negócios da safra nova, tem a ver com a diferença de preço que está sendo praticada, né, Luiz? Entre o que está agora disponível no mercado e o mercado futuro. No entanto, quando se coloca na ponta do lápis a questão da rentabilidade, isso também diminui? Claro, né? Se a gente trabalhar com aumento de custos para a próxima safra, que é o que a gente está trabalhando de novo, infelizmente, com uma safra, com um preço de soja mais fraco, aí pelo menos R$ 20 a menos que a gente está trabalhando hoje, naturalmente a margem cai. Então isso faz sim o produtor, que tem uma margem mais elevada na cabeça, uma margem que foi muito boa ao longo de todo o ano, não querer avançar. Mas a grande questão é que antes dele pensar na margem nesse sentido, ele precisa pensar no risco que ele está correndo de não travar uma margem mesmo que mais baixa. Né? Se ele deixar tudo na mão do mercado mais para frente, pode ser que o mercado não ajude ele. Né? Então, de novo, ele tem que levar em consideração que a colheita americana vai entrar, possivelmente ela não vai ter grandes perdas, né? Embora algumas perdas, a gente não vai ter uma safra quebrada nos Estados Unidos, né? Pelo menos nesse momento não. E, além disso, ele tem que colocar na conta que a gente pode colher uma super safra no ano que vem de novo, tanto no Brasil como na Argentina. Obviamente é muito cedo para garantir isso, mas se a gente colher uma safra de 120, 121 agora nos Estados Unidos, uma safra de 150 no Brasil a partir de janeiro, mais 50 na Argentina a partir de fevereiro, março, é muita soja no mercado e, naturalmente, Chicago pode trabalhar em patamares bem mais baixos. Então é isso que ele tem que ter na cabeça agora, olhar, obviamente, fazer a sua conta, mas eu acho que principalmente em cima da questão de custo, ele não pode deixar tão aberto assim, tão na mão do mercado, porque ele pode não ter preços melhores aí e pode não ter uma relação de troca também melhor ali na frente para poder se preparar para a próxima safra. Pelo menos garantir o custo aí, né, Luiz? Exatamente, pelo menos garantir o custo. A gente costuma falar aqui, só para finalizar, Alex, que o produtor deve não, mas uma estratégia que tem dado certo é ele plantar a safra dele, né, a próxima safra, ele começar a plantar com pelo menos uns 30% comercializado, e lá na colheita, quando ele começar a colher, ter algo em torno de 50%, tem dado certo aí, tem fechado margens boas, né? Porque daí ele diminui o risco e acaba pegando momentos interessantes do mercado. Então, é uma estratégia que ele pode seguir. Boa. Luiz Fernando Gutierrez, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, abraço para você. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado da soja aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Amanhã tem relatório do USDA, vamos ficar atento ao que o USDA pode trazer. Por enquanto, o mercado está colocando aí uma redução, sim, de produção, produtividade e estoques, mas, segundo o Luiz Fernando Gutierrez, se confirmar essa expectativa do mercado, são reduções tímidas que talvez não interfira muito na precificação da soja. Claro que o USDA pode surpreender, mas a gente sabe que o USDA tende a ser conservador aí nas suas divulgações. No mais, o clima precisa ser observado, afinal de contas, até o final do mês, ele vai ser fundamental para o desenvolvimento das lavouras lá nos Estados Unidos
E aqui no Brasil, o produtor precisa prestar atenção na safra nova. Quem sabe avançar um pouquinho mais, pelo menos essa é a dica do Luiz Fernando Gutierrez, para garantir pelo menos o custo de produção nesse momento em que ainda existe uma renda positiva para o produtor. Então, vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Setembro, 15 dólares e 20 centes por bushel, 11,25 de alta. Novembro, 14 dólares e 48 centes por bushel, 20 pontos mais 75 de alta. Janeiro, 14 dólares e 55 centes por bushel, subindo 21 pontos mais 25. E o março, já de 2023, 14 dólares e 54 centes por bushel, alta de 20 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Também um dia positivo para o milho, setembro subindo 8 pontos, fechando a 6 dólares e 29, dezembro subindo 9 pontos, fechando a 6 dólares e 27, alta de quase 9 pontos para março, de 23 a 6 dólares e 34, e maio 6 dólares e 37 centes por bushel, uma alta de 8 pontos mais 25. E para finalizar temos o trigo. Trigo também positivo, setembro com 11 de alta a 8 dólares e 10 centes, dezembro 8 dólares e 26, alta também de 10 pontos, março 8 dólares e 41 centes por bushel, alta de 8 pontos e meio, e o maio 8 dólares e 50 centes por bushel, subindo 7 pontos e meio. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.